contar um mais, irmão meus. Tudo que é honesto, tudo que é justo, tudo que é santo, tudo que é de boa fama, se há alguma virtude, se há algum louvor, nisso pensai. Em momentos como esse de adoração, eu me vejo constrangida. Você vai me ver rir, você vai me ver chorar. Porque desde o dia que eu me propus a tentar entender a vontade do Senhor, e lendo a palavra, e quem convive comigo sabe que às vezes eu estou louca lavando prato, e de repente eu largo os pratos no meio da pia e corro para lá e pego a Bíblia e digo: eu entendi aquele texto que eu não conseguia entender antes. E eu pego a Bíblia, daqui a pouco eu estou lá escrevendo, e eu começo a escrever, eu gravo aquilo que o Espírito de Deus me fez entender, e eu volto a lavar prato. Não tem uma ordem muito nas coisas, não. A paixão consome nosso coração, ao passo que ele está cheio daquilo que o apóstolo Paulo nos aconselhou. A palavra de Deus, aquilo que é justo, aquilo que é santo, aquilo que é de boa fama. Se há alguma virtude, se há louvor, nisso pensai. Então, quando eu começo a perceber que o meu coração está em trevas e a tristeza está tomando conta, eu me lembro desse conselho. Eu digo: epa, peraí. E aí, quando a gente começa a cantar aqui essas canções, majestoso, conselheiro, Deus bondoso, incomparável, maravilhoso, eu começo a me lembrar de Isaías dizendo: mas Ele levou sobre si as nossas dores, e o castigo que nos traz a paz estava sobre Ele. E eu me lembro do texto que diz: mas o nome dEle, maravilhoso, conselheiro, Deus forte, Pai da eternidade, príncipe da paz. E se isso não é razão suficiente para eu chorar e me alegrar e perder o controle, então eu não estou na presença dEle, eu estou apenas na presença de homens. E eu sinto uma vontade enorme mesmo de pular, de saltar de alegria. E louvado seja Deus por você conseguir se conter. Eu não consigo. Muitas vezes você vai me ver pulando mesmo, mas é porque dentro de mim há uma gratidão profunda pelo que Ele fez. Eu quero compartilhar esse texto com a igreja que o Senhor me deu aqui enquanto estávamos orando. Marcos 16, do 1 a seguir. Passando o sábado, Maria Madalena, a Maria, mãe de Tiago, e Salomé compraram aromas para irem ungí-lo. No primeiro dia da semana foram ao sepulcro, de manhã bem cedo, ao nascer do sol. E diziam umas às outras: quem nos devolverá a pedra da porta do sepulcro? E olhando, viram que já a pedra estava revolvida, e era muito grande esta pedra. E entrando no sepulcro, viram um jovem assentado à direita, vestido de uma roupa comprida, branca. Ficaram espantadas. Ele, porém, disse-lhe: não vos assusteis, buscais a Jesus Nazareno, que foi crucificado, já ressuscitou, não está aqui. Eis aqui o lugar onde o puseram. A palavra do Senhor nessa noite, ela fala sobre um momento muito precioso. Marta, Maria, um grupo de mulheres, elas vão amorosamente, cheia de boas intenções, Vanessa, pegaram um unguento, elas vão comprar azeite, unguento, perfume. Elas querem ungir o corpo de Jesus, o corpo morto de Jesus. Elas querem pegar aquilo que elas consideram precioso para deixar aquele corpo morto cheiroso. A Bíblia diz que a preocupação delas, bem cedo, de manhã bem cedo, ao nascer do sol, no despertar do dia, era: quem vai remover a pedra? Quem vai resolver o problema? Quem vai tirar a situação que está e vai mudar o curso das coisas? Nós queremos entrar onde Ele está. Nós queremos entrar onde o Mestre está. E ainda que Ele não supra as nossas expectativas, nós queremos oferecer a Ele o que temos. Mas não há quem remova a pedra. Mas eu acho interessante que é no amanhecer do dia, no momento de angústia, perturbação, depois de uma madrugada de dor. E
algumas horas de grande frustração, em que Israel estava totalmente alheia ao Messias. Algumas mulheres se reúnem e elas decidem pegar o óleo, o azeite, o unguento para ungir. Deixa eu te trazer algo aqui, eu quero pontuar isso. Elas decidem tocar naquilo que era imundo. Elas decidem pôr as mãos naquilo que era imundo, intocável. Tocar no morto não era algo agradável, colocaria elas em uma situação de imundas também. Mas elas sabiam que o corpo de Jesus, ainda inerte, era o corpo daquele que as libertou. Ela sabia que o corpo imundo, ainda inerte, era o corpo daquele que abraçou, que beijou e que defendeu elas diante dos outros. Nós temos vivido circunstâncias muito parecidas. A igreja parece estar adormecida. O corpo parece estar morto. O cheiro já não é agradável. Quando nós estamos juntos, mal conseguimos nos olhar nos olhos. A noite foi muito difícil. Vivemos dias de terror, perseguição. Homens mais amantes de prazeres venderam as verdades do nosso mestre. Mentiram para nós. Entraram lobos no cenário em que Jesus foi crucificado e pegaram eles do lado de Barrabás e disseram: pega Barrabás, solta ele, não importa se ele é um homicida. Negaram o nosso mestre diante dos nossos olhos. Eu posso ouvir Marta, Maria, eu posso ouvir essas mulheres dizerem: o cenário é de dor. Pegaram o nosso mestre e escolheram o homicida. Como eles podem fazer isso? Elas se escondem também. Elas observam de longe, como todos os discípulos. Mas chega um momento que elas, depois de uma noite de grande turbulência, depois de todas as suas esperanças terem acabado, deixa eu te dizer, no primeiro dia da semana, as expectativas eram de um corpo morto. Sabe por quê? Elas ainda não entendiam o propósito da morte. Elas apenas entendiam quem Ele era. E tudo que Jesus já havia feito até ali já lhes era suficiente. Lembra você alguma coisa? Será que você consegue se enxergar dentro da igreja que hoje vivemos? A igreja no mundo está dividida. O lobo entrou, lobos entraram em nossas congregações. Eles dividiram o nosso povo. Eles confundiram a mente do povo. E eles fizeram o povo entender que era melhor o homicida do que o mestre que morreu por mim e por você. Alguém tem soprado por aí que é muito melhor estar no mundo do que na igreja mal cheirosa, do que junto a um corpo que não está se movimentando. Alguém está soprando por aí que é muito melhor você não mergulhar na presença dele, porque você pode se decepcionar mais uma vez, como tantos outros se decepcionaram. Afinal de contas, ele andou conosco todo esse tempo e agora ele está morto. A expectativa lá fora é: não se entregue mais uma vez, não mergulhe mais uma vez, não deixe mais uma vez essa história de igreja e de avivamento te envolver. Ele mais uma vez vai nos deixar e nós ficaremos esquecidos. Mas havia um pequeno grupo de mulheres marcadas pelo homem de Nazaré, marcadas pela experiência do amor. Elas não estavam importando se ele ia ressuscitar. Elas não estavam se importando se elas viveriam no céu. Elas só queriam fazer parte daquele momento. E ainda que elas fossem vistas como imundas, elas queriam ser marcadas pela dor, pela marca, pelo cheiro de um corpo que um dia abraçou e cuidou delas. Quantas experiências que você tem com Deus, ninguém pode roubar.
Eu sei que você viveu experiências na presença de Deus incríveis, mas que por alguma razão elas ficaram lá no passado, porque você começou a olhar o corpo, a igreja, como um lugar morto, como um lugar onde Deus não se manifesta mais, como um lugar de divisão. Mas eu quero te trazer uma memória, algo que aconteceu de incrível na vida dessas mulheres. Elas chegaram lá achando que encontraria algo imundo, e elas queriam ser marcadas por isso, mas elas estavam preocupadas com quem removeria a pedra. Ele já havia feito tudo, a pedra já havia sido removida, e todo milagre necessário já havia acontecido. Ele ressuscitou. Você não entendeu? Você não entendeu. Você ainda não entendeu. Ele ressuscitou. Ele fez mais do que você esperava. Ele não só removeu a pedra, Ele deixou alguém como eu que estou aqui para lhe dizer: Ele ressuscitou. Você não precisa entrar no sepulcro de novo. Você não precisa morrer como Ele morreu. Você só precisa estar preparado para anunciar que Ele ressuscitou. Uriala vai achei, cobriai, abençoe, achei, Uriala achei. Mas a gente está com um aguento aqui. A gente preparou tudo do nosso jeito. E agora onde Ele está? Onde é que eu vou encontrar Ele? O moço vai dizer que na verdade é um anjo. Tu buscaste Jesus o Nazareno, que foi crucificado. Não, Ele não está aqui. Eis o lugar onde o puseram. Aquilo é um confronto para Maria. Aquilo é um confronto para Madalena. Aquilo é um confronto para Salomé. Olha aqui o lugar onde Ele foi colocado. Deixa eu te dizer uma coisa. Entenda. A noite pode ter sido de grande dor. Os dias que passaram até aqui, você pode ter vivido um cenário de horror. Deixaram que você fosse ferido. Deixaram que você fosse ofendido. Deixaram que você fosse envergonhado. Deixaram que você fosse caluniado. Deixaram que você se perdesse da sua fé. Mas deixa eu te dizer uma coisa. Olha para o lugar onde tu estavas. Olha para o lugar onde tu estavas, porque elas também entraram ali. E anuncia aos outros. Entenda, do lugar onde tu estavas, o Senhor ressuscitou para lhe dizer que não tem como você permanecer da mesma maneira depois que você encontra com Ele. Essas mulheres, elas vão se mover. A ordem do homem, do anjo, é: ide, anunciai, ide, falai. Mas eu acho incrível que poucos minutos antes nós vamos lembrar de uma história de um homem chamado José de Arimateia, o homem abençoado. O túmulo que Jesus estava, eu já ministrei sobre isso. O túmulo que Jesus estava era o túmulo de José. Ele havia preparado, deixado tudo pronto. A Bíblia vai dizer que José vai pegar o corpo de Jesus. Ele vai envolver o corpo de Jesus. E ele vai pegar este corpo e colocar dentro daquele sepulcro. Perceba algo que eu acho incrível nisso. Aquele homem vai pegar esse corpo, ele vai colocar lá, mas ele não vai ter nenhuma outra experiência. Ele apenas vai servir. Enquanto eu estava estudando isso, o Senhor falou claramente ao meu coração: José pega o corpo, coloca lá e sai. Mas Maria fica na porta. Ela fica esperando. Ela quer entender o que está acontecendo. Ela não sai do lugar que Deus chamou ela. Querido, nós temos alguns personagens no palco da crucificação. E a nossa intenção nessa noite é fazer com que a igreja entenda: o corpo está morto, mas ele pode ressuscitar. Eu não estou falando aqui do corpo simplesmente de Cristo. Eu estou falando aqui do corpo igreja.
Eu estou falando aqui de você. Eu estou falando de mim. Eu estou falando das nossas decepções. Eu estou falando de homens e mulheres chamados pelo Senhor que decidiram apenas pegar o corpo, envolver com um tecido ou com linho fino e deixar um cenário. Você acha que já fez sua parte? Então você pega a sua parte, você faz a sua parte e sai. Problema deles. Eu não tenho mais nada a ver com isso. Eu não estou dizendo que José disse isso. Eu estou dizendo que a única participação dele na história é essa. E quando nós paramos e avaliamos quem nós somos nesse cenário, eu quero lhe convidar a entrar nesse momento dentro da sua própria história. Nós ministramos ontem aqui uma palavra que falou sobre a dureza de Ageu, falando ao povo: vós vos preocupais mais com a sua casa do que com a casa do Senhor, com o seu corpo do que com o corpo de Cristo. Mas espera aí, considerai os vossos caminhos. Em algumas traduções, considerai o vosso passado. Ah, meu Deus! Porque nós temos muita dificuldade. Entramos aqui e queremos ouvir: Ele vai mudar a tua vida. Quando na verdade nós precisamos apenas entender que Ele já fez tudo o que precisa ser feito. Nós é que temos que mudar. Somos nós que temos que mudar. A pedra foi removida, o sacrifício foi feito, o sangue foi derramado, o nome dele foi exaltado, e ele está entre as nações como maravilhoso conselheiro, o Deus forte sim, o Pai da eternidade, o príncipe da paz. E o que é que você está fazendo? Está envolvendo o corpo dele, deixando, ou está esperando a direção e a provisão do Senhor? Sabe o que é que você está fazendo dentro dessa história? Qual é a sua parte nesse cenário em que Jesus vai voltar e buscar a sua igreja? O que é que vai ser dito de você? Olha, ele veio, ministrou a palavra, foi forte e valente, mas depois de um tempo, ele deixou tudo, ele abandonou, porque ele não resistiu ao mau cheiro do corpo morto. Meu Deus. Vou deixar elas. Eu sei que Deus está falando com pessoas específicas aqui. Você abandonou o seu ministério. Você desistiu da sua chamada. Deus havia lhe chamado para interceder, mas quando as dores começaram a tomar conta do seu corpo, você pulou fora, porque alguém lhe disse que era por causa disso que você estava doente. Não, tudo bem. Você abandonou a sua chamada porque a sua esposa não suportou, porque a sua casa não estava aguentando. Então você deixou um monte de gente de lado e você preferiu se preocupar com o seu corpo. Tudo bem. Você parou de compor, de cantar, porque alguém disse que você não estava apto a isso, por causa das suas mazelas e limitações. Não, você parou de pregar, porque depois de uma pregação, você ouviu alguém dizer que não gostou do que você pregou. Deixa eu lhe dizer uma coisa: quando essas mulheres se posicionam a adorar ao Senhor, independente de qualquer circunstância, sozinhas, resolutas, elas vão dar a cara a tapa, porque elas tinham que devolver a Ele todo o amor que Ele a elas ofertou. A questão aqui não é ganhar almas. A questão aqui é manifestar aquilo que Ele ganhou em você. Você não precisa ganhar almas. Você precisa manifestar aquilo que Ele é dentro de você. E se você for alguém que sempre está com o unguento nas mãos para ungir o corpo morto, aparentemente doente da igreja, não se preocupe, Ele vai ressuscitar a cada movimento que você fizer com o unguento de adoração. Ele vai se manifestar e se mover a cada momento que você se dispor a fazer a vontade dele. Ninguém disse que seria fácil. Ninguém disse que seria incrível. Ninguém disse que seria interessante. A única coisa que foi dita foi: tende bom ânimo. Tende bom ânimo.
E a pergunta ecoa em nós: o que vamos fazer agora? Fugiremos? Ou iremos comprar um unguento para ungir o corpo do mestre? Eu posso ver agora, nesse cenário em que a gente está orando e buscando ao Senhor, um tempo em que a igreja ela está atenta apenas alheia a tudo que Deus tem falado. Temos ministrado que de dentro para fora o Senhor quer operar. Ainda esperamos Jesus ressuscitar. Ainda achamos que Jesus não fez o que tinha que ser feito. O tempo inteiro nossa expectativa é que Deus faça uma grande obra. E eu fico pirada quando alguém vira para mim e diz: Deus tem uma grande obra na sua vida. Isso mexe dentro de mim com alguma coisa que não é muito boa. Porque eu não consigo ver um Deus que tem uma grande obra na vida de Vanessa e não tem uma grande obra na vida do irmão. Deus tem uma grande obra na vida de todos nós. Nós é que precisamos entender qual é essa obra para fazermos parte do grande plano de Deus para a humanidade. Mas nós ainda estamos cantando igual a uma cantora bem legal, culto de mulheres. Ela está cantando, como é, Adna? Cabeça para cima, princesa, rainha, senão a coroa cai. Ana Paula, não, eu não podia dizer o nome dela. E ela canta o tempo todo: queixo para cima, princesa, rainha, senão a coroa cai. Colocaram coroas em nossas cabeças e se esqueceram que a única coroa que temos direito de trazer é a coroa de espinhos, que vai nos machucar, que vai nos ferir por causa da verdadeira dureza do evangelho que trazemos. Queremos a exaltação de Deus e cantamos na igreja músicas como Sabor de Mel. Profetizo no meio de nós: Deus vai te exaltar e vai humilhar aqueles que estão se levantando contra você. Deus vai ferir e matar. Quando a palavra de Deus diz: perdoai aqueles que vos têm ofendido, perdoai aqueles que vos têm ofendido. Não, irmã, eu estou sendo perseguida, tem sido muito difícil, mas no mundo tereis aflições, e bem-aventurados sois vós quando vos perseguirem e maltramarem por amor de mim. Estamos vivendo mentira, irmãos. Estamos vivendo uma fábula. E é por isso que os nossos jovens estão no carreata de política. É por isso que os nossos irmãos estão correndo atrás de carretel de política, gravando músicas para políticos. Sabe por quê? Porque eles estão usando as suas paixões para as coisas desse mundo, para o governo dessa terra. Eles não estão apaixonados pela palavra de Deus. Os nossos jovens, eles não têm mais alegria. Sabe por quê? Porque eles cresceram ouvindo você, pai e mãe, falar mal de pastor. Eles cresceram ouvindo você criticar a irmã quando ela canta aqui na frente. Eles cresceram ouvindo você contar a história de gente que rouba e desvia. Os nossos filhos, eles não estão crescendo ouvindo o evangelho. Eles estão crescendo ouvindo-se falar sobre uma igreja doente e um corpo morto. Mas nessa noite o Senhor nos chama ao entendimento. Não olhe mais para o corpo morto. Vejam, Ele não está aqui. Ele já ressuscitou. Ele ressuscitou. Não cabe a você, não cabe a você, não cabe a você anunciar as obras das trevas. Nós somos chamados para anunciar as obras daquele que nos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Quer falar de quem está fazendo errado? Deixe conversinha dentro de casa, levante com autoridade, vá na casa do imundo, bote o dedo na cara e diga: Deus manda lhe dizer, você está em pecado. Porque é assim que a palavra manda. Um grupo de pessoas que, como Herodes, chama Jesus. Olha que a Bíblia diz: traz Jesus para mim. A expectativa de Herodes era um homem que fazia miraculosidades. Ele vai fazer uma grande cena. Eu vou ver ele curar, eu vou ver ele operar. Eita, que coisa linda. Herodes queria um espetáculo, mas Jesus nada lhe respondia. O espetáculo que Jesus queria, que Herodes queria,
Era para que todos vissem que Deus estava ali. A mesma coisa que eu e você fazemos hoje. Queremos que Ele nos dê um carro bom, uma casa boa, um mega templo, para batermos no peito e dizer: Deus está comigo. A prova disso é que Ele tem nos dado. Eu vou lhe contar algo. A maior prova que eu sei que o Senhor está comigo é que eu não tenho mais carro. A minha casa virou base missionária. Tem dias que eu amanheço sem 1 quilo de arroz no armário. Mas o Senhor, em todas as coisas, me faz ter paz. Em todos os passos me traz alegria. E não tem uma pessoa que chegue na minha casa, que seja na minha mesa e que não ouça falar daquele que me salvou. Sabe, eu não vejo os discípulos dizendo: oh, pegaram Jesus e mataram. Que coisa terrível fizeram. Eu não vejo Pedro dizendo: eu neguei ele porque fizeram assim assado. Eu não vejo João, eu não vejo esses homens lamuriando sobre o mal que fizeram ao corpo do nosso mestre. Eu vejo eles avançando, correndo a carreira que foi proposta e dizendo: eu tenho que correr, porque ele vai voltar e eu vou ceiar com ele, e eu vou comer com ele, e o cheiro dele estará de novo comigo. Ai, irmãos, mas essa palavra não é agradável. Sabe por quê? Ela te convida a sair do palco que Herodes estava, esperando o espetáculo. Ela te convida a deixar tudo em tua vida e não só envolver o corpo com linho, mas esperar o milagre acontecer e vivenciar a transformação de toda a circunstância. Ela te convida a sentar na porta do túmulo, cheio de unguento, e dizer: não importa como eu serei vista por tocar em algo aparentemente morto, eu vou mover-me pelo nome do Senhor. Em que cenário você está? Como você tem vivido a presença do Senhor? Para finalizar, eu vou te contar a história de um homem chamado Simão Sirineu. A Bíblia fala dele no livro de Lucas, capítulo 15, se eu não me engano, vai 26. Marcos 15, Lucas 26. Esse homem, o texto de Lucas vai dizer que ele vinha do campo. Ele vai passar por Jesus. E Jesus, ele está segurando a cruz. Ele já havia sido açoitado, ferido, machucado. Ele já estava sangrando. Preste atenção. Olha o que esse homem vai fazer. Ele vai ser constrangido a pegar a cruz de Jesus e levar. O texto diz apenas isso: que ele pega a cruz e coloca os seus ombros. É colocado. E ele leva. Por um espaço de tempo, não se sabe quanto, a cruz de Jesus. E eu fui pesquisar sobre quem era Simão Sirineu. E a história vai dizer, segundo Flávio José, foi historiador, não cristão, ele é um historiador, e conhece a história, é um dos homens mais respeitados no meio. E ele vai dizer que aquela época era a época da Páscoa. E aquele homem estava ali por causa da Páscoa. Ele era um prosélito, ele era um homem convertido ao judaísmo. Ele não era judeu, ele era convertido ao judaísmo. Aquele homem, ele vai aceitar carregar aquela cruz. Ele não sabe quem é o mestre. Talvez ele tenha ouvido falar, mas entende-se que ele não sabia, porque ele é constrangido a fazer aquilo. Talvez se ele soubesse, ele logo tomasse a cruz. Eu acho interessante que Flávio José vai dizer que aquele homem provavelmente tinha guardado em suas coisas roupa branca de linho fino. Branca. Por quê? Porque durante a Páscoa, o sacerdote pegava o cordeiro, o seu sangue era 7 vezes girado no altar, para que todo o altar fosse aspergido. Ah, meu Deus! Depois disso, ele vai pegar uma planta, isope, parece uma esponja, e ele vai encharcar daquele sangue, e ele vai sacudir aquele sangue,
E qualquer um daqueles homens que está ali, homens simples, homens que estão vestidos com vestes limpas, homens que aparentemente são puros, e qualquer gota de sangue que cair sobre aqueles homens é uma grande honra, porque eles estão ali marcados com o sangue do Cordeiro Pascual, que foi imolado para a paz. Ai, alagacebre, ai. Talvez você não conheça a palavra que diz em Êxodo 13:12: o sangue vos será por sinal nas casas onde estiverdes. Passando eu e vendo o sangue, passarei por cima de vós, e não haverá no meio de vós praga de mortandade quando eu passar para ferir o Egito. Essa palavra foi dada para o povo quando a Páscoa acontece. Para o povo, quando o anjo da morte passaria no Egito para matar, para pegar os primogênitos da terra. Deixa eu te dizer, a alegria daquele homem era aquela gota de sangue, mas o encontro dele com o mestre o encharcou do sangue que nos purifica de todo pecado. Às vezes você pensa que as suas circunstâncias vão lhe roubar algo mais à frente, como esse homem deve ter pensado: eu tenho o meu caminho, eu tenho o meu percurso, eu não quero parar. Mas alguém o constrange e diz: pegue, carregue, se sude no sangue deste mundo. Mas ele estava sendo totalmente marcado pelo sangue de Jesus, o Cordeiro imolado. Aquele que era, que é, que sempre será, e que não mudou, e que está aqui para nos lavar mais uma vez, para nos marcar mais uma vez, e para nos dizer: pegue a cruz e me siga. Pare, pegue a cruz e me siga. Mas sabe o que acontece? Neste cenário, entre a cruz e a crucificação, nós esperamos inúmeros holofotes. Eu estou carregando a minha cruz, olha como ela é pesada. Está muito difícil para mim. Olha, eu estou sujo de um sangue que não é nem meu. Eu estou ajudando gente que eu nem conheço. Eu estou doando a pessoas aquilo que eu tenho. Irmão, eu sou bom, porque mesmo eu estando num propósito, eu parei para servir a quem eu não conheço. Nós batemos no peito e eu nem sei o termo que eu posso usar para isso. Nos enchemos de orgulho, porque não faltamos culto, porque deixamos tudo e viemos para essa noite aqui. Enchemos-nos de orgulho, porque um dia não mentimos. Eu dizimo. Nos enchemos de orgulho, porque dizimamos. Eu sou dizimista fiel, Deus me honra. Mentira. Nós nos enchemos por qualquer coisa. E enquanto eu tomava banho e conversava com o Senhor disse para mim: sabe o que eu estou procurando? Sabe o que eu estou procurando, Carol? Pessoas dispostas apenas a segurar a cruz, a serem marcadas pelo meu sangue e a simplesmente nada, porque no cenário eu já fiz tudo o que era preciso. Eu já fiz o que era necessário. Eu já derramei sangue. Eu já me entreguei por sacrifício. Eu já removi a pedra. Eu já ressuscitei. Eu já dei do meu espírito. Mas as pessoas ainda acham que precisam pagar preço, quando eu vos dei tudo o que vocês precisam. Mas nós ainda batemos no peito: eu pago o preço para estar nesta igreja. Eu pago o preço para que o meu marido esteja na presença de Deus. Eu pago o preço pela vida do meu pastor. Batemos no peito, arrogantes, nércios, ignorantes, para dizer que pagamos preço, quando na verdade Ele levou sobre si o castigo que nos traz a paz. Estava sobre Ele. O que Ele procura hoje são pessoas dispostas apenas a carregarem a cruz e sumirem em todo o contexto onde Ele apenas deve ser o centro, porque Ele já morreu e já fez o que precisa ser feito. E agora, o que você vai fazer quando sair daqui? Fala para mim. Fala aí dentro de você. Já estou finalizando. O
que é que você vai fazer quando sair daqui? Vai para uma carreata? Vai botar uma foto no Facebook? Vai se trancar no quarto chorar? Ou vai comprar um unguento e especiarias e correr para o lugar onde o corpo está morto para oferecer a Ele tudo o que você tiver? O que é que você vai fazer agora? Vai dizer mais uma vez que não tem jeito? Ou vai se lembrar de que Ele fez o que precisava ser feito e ressuscitou?